Bom dia com Jesus, irmãos. Vocês estão alegres? Estão todos felizes, abençoados? Eu estou muito abençoado. Esse livrinho aqui foi falado, não é pelo irmão Brana, é pelo irmão Pierre Green, que foi um pastor que andou muito com o irmão Brana. E algumas observações dele, eu queria trazer pelo menos duas aqui. Ele diz: quando os casais vêm a mim e querem se casar, uma das primeiras coisas que eu pergunto a eles é: vocês creem que amam um ao outro? E eles dizem sim. Ele diz: estão preparados para ter filhos? Se dizem não, ainda não, ele diz: então não se casem. Não tenham nenhum negócio com casamento, porque não podem garantir que terão filhos. Vocês devem estar preparados para ter filhos. Caso contrário, vocês estão casando com um propósito errado. Isso aqui foi um assunto que foi ventilado ontem, né? Muito sobre controle de natalidade, que virou uma aberração, esse controle de natalidade. E eu não quero falar muito, mas eu quero deixar isso aqui registrado, até para tirar das nossas mãos o sangue da igreja, né? E quem casa deve estar interessado em ter filho. Se não pode, é outra história. Mas deve estar interessado em ter filhos. Vocês podem dizer amém? Ele disse uma coisa importante aqui também. Eu tenho uma das melhores esposas, porém, ela não faz tudo o que eu quero que ela faça. E há momentos que isso é um problema. E eu faço muita coisa que ela não gosta. Isso também é sempre um problema, né? E o irmão Brana, a mesma coisa, ele fala sobre o irmão Brana, né? Ele diz: eu queria encontrar uma parte aqui que eu preguei semana passada, lá em Cacoal. Tá aqui. Eu tenho encontrado, quando o marido vem à mulher e diz: se você faz isto, eu faço aquilo. E cria-se um círculo vicioso que não pode ser quebrado. Alguém tem que parar e dizer: eu faço o que está correto, sem me preocupar com o que você faz. E desse modo você rompe aquele ciclo vicioso em sua própria vida. Tem que ser do mesmo modo na vida cristã. Faço o que é correto e Deus se encarrega dos demais. Então, se ela não quer fazer o que é correto, você faz a sua parte e Deus vai cobrar dela a parte dela. Se ele não quer fazer o que é correto, você faz a sua parte e Deus vai cobrar dele o que é correto. Não é porque o músico não quer vir mais na igreja que agora o pastor também não vai vir, né? O diácono não quer fazer o papel dele que o pastor não vai fazer o papel dele. O diácono, se o pastor não quiser fazer o papel dele, o diácono deve continuar fazendo o papel dele. E Deus vai cobrar do pastor. Se os filhos não querem fazer, se os pais não querem fazer, você deve fazer a sua parte e saber que Deus vai cobrar daquele que não quer fazer a parte dele. Amém? Então nós somos responsáveis pelas nossas almas individuais. Porque ele me traiu, eu vou trair também. Porque ele faz isso, eu vou fazer também. Você vai sair perdendo. Você deve... A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele é fiel. Amém?
Agora eu estou assim, adiantando, que é para mim conseguir esse outro assunto aqui. Ele já é um pouco mais longo, que é sobre a menopausa. Eu acho que eu não sou a pessoa mais própria para falar disso, né? Mas tem um livro que foi escrito pela irmã Rebeca Brana, fazendo menção do irmão Brana sobre esse assunto. E eu li isso aqui lá em Cacoal e foi útil para a pessoa. Teve gente que foi ajudada, né? Não sei se eu vou conseguir passar tudo, mas vou ver se aquilo que eu posso, tá? Começa assim, ó. Está falando do irmão Brana num culto de oração, o irmão Brana orando. Ele apontou com a mão para a dama que passou para a plataforma, e enquanto ela se aproximava, começou a dizer: "Você crê de todo o seu coração?" A alguns passos de onde ele estava, ela balançou a cabeça um pouco e disse com voz fraca: "Sim." O irmão Brana, olhando-a nos olhos, começou a descrever sua condição. "Você está passando por algo que faz a pessoa temer. É uma condição nervosa. Simplesmente esta fase da vida." Essa fase da vida, em geral, é normal ser depois dos 40, 45, mas hoje há mulheres com 25 anos que estão entrando nessa fase. Agora a irmã Rebeca falando, eu li que para 15% das mulheres afortunadas, a menopausa não tem relevância em suas vidas. A menopausa não tem nenhum efeito. Bom para elas, enquanto para 85% de nós esta fase pode converter-se num ligeiro desconforto, de um ligeiro desconforto a um período completamente debilitante. 67% de nós estamos destinadas a sofrer ondas de calor. Calor demais, né? Que em muitas mulheres se estende por 5 anos ou mais. Já que nossos níveis hormonais aumentam e baixam a uma frequência de 6 vezes por dia. Em alguns casos, 6 vezes por hora. Nós ouvimos ontem que a mulher, por si só, ela já tem, esses altos e baixos. Momento que ela está bem, depois que ela deprime, tem hora que chora, sem razão alguma. Agora, nessa fase, é uma frequência maior ainda, né? Às vezes, 6 vezes por hora ela tem essa... Sobe, baixa, o emocional dela fica muito fragilizado. Por isso essa irmã estava com medo e causa um terror na mulher. Viu, homens? Viu, irmãos? E às vezes o homem não entende isso. Os sintomas apresentados incluem mau humor, depressão, tristeza, raiva, fadiga, taquicardia, suores noturnos, insônia, ombros e quadris doloridos, perda de memória e outros mais. Uma variedade real de desafios físicos e psicológicos. A mulher passa a ter um filme de terror, é terrível essa fase da vida dela. Infelizmente, para algumas mulheres, a menopausa significa uma terrível caminhada através de um beco escuro e longo, em cuja escuridão esconde um grupo de demônios que atormentam a mente e zombam de que é o desastre iminente. Cada estágio ameaça sua vítima de que cruzará o limite
e incapaz de assumir o controle de si mesma, cairá no vazio desconhecido e até mesmo a loucura. Então ela acha que aquilo nunca vai ter fim na vida, que vai ser um terror, e o diabo se aproveita desse momento da vida dela. Agora imagine se ela tem um marido que começa a cobrar, que ele não sabe o que está acontecendo, e começa a cobrar um pouco mais ainda. Bem, naquele dia... desculpa. Aí ela diz, no parágrafo superior da primeira página, o irmão Branham explica a uma mulher na fila de oração que a menopausa é algo que faz as pessoas temer. A razão é fácil de entender. Então, eu vou ter que ir indo para frente. Aí a irmã Meda estava com 42 e a irmã Rebeca com 15 anos. Uma típica adolescente volúvel, egocêntrica, temperamental. Vocês conhecem alguma? Uma adolescente de 15 anos, volúvel, egocêntrica e temperamental. Isso aqui era filha do profeta, viu? Lembro-me de que mamãe, que sempre foi muito reservada e de modos suaves, começava então a agir de maneira estranha. Ou seja, a paciência foi se esgotando. E repreendia com frequência em voz alta e depois acabava chorando. Mas a coisa mais estranha de todas era vê-la frequentemente parada em frente ao refrigerador com a porta aberta. Alguém já fez isso aqui? Não, né? Abrir a porta da geladeira e ficar... Hã? Ficar do frio. Hã? Ele disse que o homem faz para ficar pensando, né? Que vai ter que comprar para pôr lá dentro. E a mulher, quando está na menopausa, é para se refrescar. Isso é realidade, aconteceu mesmo, né? Então, bom, naquele dia em particular, houve um certo conflito entre a minha insensatez e a sua frustração. Tivemos uma discussão. Embora eu tenha tentado, eu não consigo lembrar o motivo da nossa discordância. Eu lembro que foi na cozinha. E naquele momento eu pensei que estávamos sozinhas, seja qual for o ponto em discussão. Eu pensei que tinha a vantagem e estava prestes a ganhar, quando o papai de repente olhou para fora no corredor que dava à sala de jantar e disse, Cis. Era a maneira que ele costumava chamar quando ela era adolescente, né? Que eu preferia muito mais que a menina apelidada de Belpe, que geralmente tentava ignorar. Bom, eu posso falar. Aí o irmão Branham disse para ela, eu posso falar com você no outro quarto? Ele disse e foi para o escritório. Eu olhei para a mamãe e o olhar de alívio no seu rosto refletiu. Nesse momento foi o suficiente para eu ativar simultaneamente todos os botões da minha falta de educação. Está bem, disse. A Rebeca disse para a mãe, está bem, disse, você ganha. Quando me virei para seguir o papai, sempre sou eu que está errada. E você é a única com razão. É isso que queria ouvir? Isso a filha falando para a mãe. A Rebeca. Sempre sou eu que está errada. E você é a única com a razão. É isso que você queria ouvir? Papai já tinha desaparecido no corredor e mamãe estava atrás de mim na cozinha, enquanto eu ainda tentava deixar a arrogância. Perdoe-me, perdoe-me por viver, perdoe-me por tudo que eu fiz. Eu não sabia quando calar-me. No momento de alcançar o papai em seu escritório, ainda estava falando besteiras. Não é necessário que falemos, disse ao papai. Falou para o irmão Branham, nem precisa falar nada, pai. Eu admiti que estava errado, eu admito que estou errada. Ele levantou a mão para as minhas reclamações e com um sorriso no rosto disse,
A verdade é que você tem razão. Irmão Brana disse para ela, né? Ela estava toda agitada, brigando, e o irmão Brana ainda disse para ela assim: a verdade é que você tem razão. Eu mal podia acreditar. Ela disse: então vamos lá dizer para a mamãe. Já que eu tenho razão, né? Vamos lá dizer para a mamãe. Foi a minha primeira reação. Mas ele assinou-me com a mão para sentar-me. Papai sentou uma cadeira de estudo, eu fitei os olhos em seu banquinho de descanso para os pés. Papai se inclinou para mim até que nossos rostos estavam o mais próximo possível. Então ele disse baixinho: deixemos que a mamãe ganhe. Isso será um segredo entre nós. Bem, isso não me alegrou muito. Sem dúvida, meus olhos refletiram como que eu senti aquele momento. Vou aqui um pouquinho para frente, né? Senão... Hoje eu tenho 51 anos. E eu passei por essa fase da vida que muitas mulheres temem. No entanto, graças a essa conversa, que aconteceu há 36 anos, não houve temor em mim. Você observa o valor de uma conversa com sabedoria. Não foi com acusação. Ele podia muito bem dar uma surra nela, ela estava errada. Mas ele ajudou as duas naquele momento. E ela passou a sua fase sem temor. Se bem que eu manifestei sintomas o suficiente para me incluir entre as 85. Eu vou ter que ir para frente por causa do... É surpreendente o fato de grande parte do que o papai me falou naquela ocasião, só agora está sendo dado a conhecer, como nossas últimas descobertas. Passaram já muitos anos que eu tenho certeza que você me perdoará, se quem sabe não possa recordar as palavras exatas que foram faladas. Eu vou passar os pontos que eu marquei que são mais essenciais, né? Por exemplo, em torno de 7 anos, uma menina começa a mudar seus dentes. Aos 14, começa o terceiro ciclo. É o início da menstruação, onde ela vai se tornar uma mulher capaz de gerar filhos. Aos 21 anos, entra na fase da flor da vida. Mas aos 35 anos, começa o ciclo de declínio em sua vida. Por volta dos 42, o início do sétimo, que é a última fase, é onde vai entrar, né? A menopausa. Aos 56 anos, ela passa a um novo ciclo, onde se torna completamente renovado, tanto física, mental e espiritualmente. Quando a mulher chega aos 56, ela é renovada, né? É durante o terceiro ciclo da adolescência e o sétimo ciclo, a menopausa precoce, onde ocorrem as alterações físicas e químicas mais significativas em nossos corpos. Por isso é que a adolescente também tem a fase difícil. Tanto a adolescente como a mulher quando chega dos 42 aos 40, dos 47, 48 aos 56. Então ocorrem alterações físicas e químicas. Esses ciclos tendem a ser os anos mais incompatíveis quanto ao emocional. É bem sabido de que a maioria das pessoas não consideram a menopausa uma fase positiva do ciclo da vida. As mudanças que ocorrem no organismo de uma mulher podem causar que cada sentimento, impressão, reação se multiplique milhares de vezes. Então, quando a mulher atinge um nível crítico em seu físico e emocional, Satanás estará lá presente para tentar manipular sua mente. E esta é a razão pela qual a menopausa é uma etapa perigosa da vida de uma mulher. Porque o diabo se aproveita do momento emocional.
E ela vai estar deprimida, nervosa, perde sono, tanta coisa, né? Papai me enfatizou que os sintomas físicos são muito reais. A necessidade que mamãe tinha de aproximar-se do refrigerador foi explicada desta forma. Enquanto o meu organismo jovem armazenava as energias, houve uma mudança física que elevou a temperatura do meu termostato interno para que no futuro se transformasse em uma incubadora. Então essa mudança que estava acontecendo na adolescência era para ela ser mãe, né? Papai comparou isso com algo que eu conhecia bem, a panela de pressão valiosa e inseparável da mamãe. Simplesmente quando eu estava passando pelo processo de acumulação de vapor que seria necessário para dar à luz e ser mãe, ela, mamãe, em troca, foi a vez do arrefecimento. A menininha, ela está esquentando, a mãe tem que se arrefecer. Quando mamãe experimentava esses repentinos calores intensos, corria para o refrigerador. Simplesmente ocorria um pequeno escape de vapor, uma filtração de vapor, por assim dizer. Apesar do desconforto, era algo positivo para ela. Aprendi que esse desconforto pode durar um longo tempo, já que alguns organismos trabalham mais do que outros para manter a pressão interna. No entanto, uma vez que essas energias vitais são liberadas completamente, voltam ao organismo para uso exclusivo que sua dona lhes dê. Nada se perde durante o processo, mas agora ela somente usará essas energias para o resto dos anos e o tempo precioso que resta pela frente. Papai disse: quando ela tem alcançado essa mudança em sua vida, ficará melhor do que nunca. Aí ela pergunta: melhor do que nunca? Perguntei. Absolutamente, afirmou ele. E esta frase tenho relacionado à menopausa durante toda a minha vida. Melhor do que nunca. Eu estava certa que quando chegasse o meu tempo, qualquer coisa que sentisse ou experimentasse seria um sintoma de mudança e não de problema. É como as provas da nossa vida, né? Nós passamos prova e depois nós somos melhores do que antes, né? A menopausa é isso. É uma mudança que o seu corpo, depois disso, você vai estar melhor do que nunca. Você vai ser uma outra mulher. Então, quando você entende isso, você enfrenta isso com mais coragem. Você enfrenta isso de uma maneira diferente. Menopausa significava que eu estava em mudança para ser melhor do que nunca. Então, talvez eu esteja falando com alguém aqui ou na internet que está nessa fase. Então, você está tendo uma mudança para ser melhor do que nunca. Amém? E como progredir com ele? Uma mulher que esteja passando por essa mudança terá que enfrentar todos os dias um sintoma diferente e muitas vezes provoca temor. Ela se pergunta: agora o que vai acontecer comigo? E geralmente foca a sua atenção em viver a incerteza, né? Fica com medo que vai ficar pior, mas não, ela vai ficar melhor do que nunca. Papai me perguntou: você já tentou andar de bicicleta apenas olhando para as rodas dela? Ele disse: não poderia fazer, porque vai começar a cambalear, ou cairá, ou sairá fora do caminho direto para os arbustos. Quantas vezes você acha que sem perceber causamos maior estresse às nossas vidas só por prestar atenção ao agora, ao invés de olhar o que vem pela frente? Tá? Então, ao invés de ficar olhando aqui e agora, olhe lá na frente. Tem algo melhor para você. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe essa fase acabar com a sua vida.
Tem algo melhor para você. Você vai se tornar uma mulher melhor depois dessa fase. Amém? Isso aqui tem o intuito de ajudar, de esclarecer. Tá bom, irmãos? Desculpem pela pressa, né? Mas eu creio que vocês podem pesquisar hoje nós temos muita informação, né? Isso tem a ver com hormônios, mas isso deve-se procurar, assim, profissionais, mas tem que ser alguém de muita confiança, tá bom? A menopausa, da irmã Rebeca Brana, tá? Esta fase da vida. Agora, por outro lado, o homem também tem, não é só a mulher, tá bom? O que acontece, o que é? Está relacionada à queda gradual dos níveis de testosterona, que é o hormônio masculino. Quando o homem chega nessa fase, inclusive, diz a minha esposa que eu já passei por ela, né? Eu acredito que sim. Estou melhor, agora estou melhor do que nunca. Então o que acontece? Diminuição do líbido, disfunção erétil, cansaço excessivo, irritabilidade ou mudança de humor. O homem fica nervoso. Acúmulo de gordura abdominal. Acho que não passei dessa fase ainda não. Esse é um assunto delicado, né? Distúrbio do sono. Eu lembro que eu tive essa fase, eu quis abandonar o ministério, quis realmente me afastar, depressão, cansaço excessivo, foi muito difícil. E a minha esposa me ajudou. Ela pediu para me procurar um médico muito experiente que me ajudou também. Então, é muito importante isso. Tá? Aqui no dia, ontem, né? A minha esposa mandou uma mensagem no celular, disse que o homem tem dificuldade de ir ao médico. Não é isso, pastor Wally? Né? Ela mandou. Semana passada, ela tinha feito assim, ó. Ela marcou a consulta depois que ela me avisou. Ó, a consulta está marcada. Então ela mandou no celular. Quando ele não quiser ir ao médico, a dica é essa. Marca a consulta, depois você avisa. Ó, a consulta está marcada. Tá bom? Mas, senhor? É só pagar e ir. Então, meus irmãos, eu espero que isso tenha ajudado alguém aqui. Amém? Tá? Desculpem pela pressa. Agora sim, nós vamos ler a Bíblia e a irmã Gesiele vai cantar um hino depois da leitura bíblica.